Olá, jovens idosos. Eu sou o César, bem-vindo ao canal Aposentei. O vídeo de hoje vai falar sobre uma decisão que eu tomei, que é investir em imobiliário. Investir em imobiliário é, para mim, muito interessante. Por que investir em imobiliário é interessante para mim? Eu sou arquiteto na primeira formação. Deixei de exercê-la por muitos anos. E é uma atividade que eu gosto de fazer. Para mim, é prazerosa. Como eu venho falando em todos os meus vídeos sobre o idoso, o aposentado, ter uma atividade prazerosa. A atividade prazerosa, no meu caso, uma delas, é reforma de imóveis. Já falei há vídeos atrás, num dos primeiros vídeos, que eu vou reformar imóveis antigos. Sim, é algo que sempre me agradou, imóveis com história. E eu vou, sim, atuar nesta área, nesse segmento, como investimento também. Comprar uma casa que precise de uma reforma vai ter um custo inicial baixo, vai ter um custo de reforma e, quando pronta, vai ter um valor de venda. Todos esses valores vão me gerar um lucro. E sim, é uma forma de investimento. Porém, como eu já falei nos vídeos anteriores, nos últimos vídeos, você tem que saber muito bem onde você está investindo. Tem que ter muita consciência, muito conhecimento sobre aonde você está investindo. E investir em imóvel, para mim, é bastante tranquilo, porque é alguma atividade que eu já conheço. Eu sei como fazer. Eu sei como fazer uma reforma. Eu sei como fazer uma lista de despesas ou de investimento, não é despesa, é investimento, para ter uma rentabilidade boa na venda desse imóvel. Então, sim, para mim é um investimento, e é um investimento naquilo que eu gosto, é um investimento que vai me dar uma rentabilidade. Eu tenho falado sempre sobre isso, e aqui eu estou dizendo o que eu vou fazer. Como isso vai funcionar? Qualquer casa velha, em qualquer lugar, pode funcionar. Eu preciso ter algumas informações. Primeira informação: o local onde está situado essa casa tem demanda? Quer dizer, se ela tiver arrumadinha, bonitinha, pintadinha, tem pessoas que se interessem em comprar? Ou se não é comprar, é alugar? O local tem pessoas, tem gente que quer ir morar naquele local? Então, sim, quando você pensa em fazer um investimento desse, investimento em imobiliário, você tem que pensar em quem vai para lá. Mesmo que eu compre um apartamento novo e não tenha que fazer reforma, mas eu vá alugar, eu tenho que saber se naquele local tem gente que queira alugar. Então, você tem que estudar o local para saber se ali é interessante fazer um investimento em imobiliário. Outro ponto importante é saber as regras do local. Eu posso construir qualquer casa? Veja bem, estou falando isso porque é muito comum você comprar um terreno dentro de um loteamento, que aparentemente é muito interessante, a um preço baixo, mas você é obrigado a pôr uma casa num determinado padrão que talvez você não tenha capacidade para investir. Existem diversos condomínios que exigem um tamanho mínimo de residência. Eles até têm plantas de sugestão, mas tudo isso custa caro.
Planeje bem. Outra coisa interessante tem atrativo turístico no local onde você está comprando? Vamos usar um exemplo. Ouro Preto é uma cidade antiga. Tem muitas casas muito antigas. Se eu comprar um imóvel em Ouro Preto, vamos dizer que custou 1. Eu vou reformar, deixá-la bonitinha, vou gastar 1. Quer dizer, ela já me custou 2. Se eu quiser ter um lucro, eu tenho que vender por 3. Aquela casa, naquele local, daquela cidade, com aquele tamanho, com tantos quartos, com tantos banheiros, com garagem, vale quanto? Ah, tá todo mundo vendendo a 2. Bom, mas eu gastei 3. Planeje, pense, procure o local, verifique qual é o entorno dele, quais são os atrativos que esse imóvel tem, que essa região tem. Às vezes os atrativos são diferentes. Às vezes os atrativos são diferentes. Às vezes é uma cidade perto de um complexo industrial e tenha necessidade de residência para os moradores, para os trabalhadores que precisam morar perto de onde trabalham. É o que você tem que estudar. É uma forma de estudar se o investimento vai ser rentável. Dentro dos imóveis e dentro do meu plano, eu tenho dado preferência a cidades planas, porque é um atrativo para pessoas de mais idade. Até para mais jovens que fazem atividades físicas, uma cidade plana é muito mais interessante. Então, é outro ponto que eu observo quando eu estou procurando locais para investir. Se eu vou fazer um investimento, eu vou ter que entender quem é o cliente que pode querer esse imóvel. É um idoso, a cidade é uma cidade preparada para idosos. É uma cidade que recebe turistas. É uma cidade que recebe turista de temporada ou turista de eventos. São Paulo é uma cidade que tem muito evento. É um polo de eventos. Tem diversos centros de exposição onde ocorrem praticamente a toda semana uma exposição. Então, ter um imóvel para locação temporária pode ser um grande negócio. Com baixo investimento, você ter uma grande rentabilidade. Sim, é possível. Você tem que estudar o seu negócio, estudar o local, conhecer quem é o público-alvo desta região. Por exemplo, cidades litorâneas são sempre atrativos turísticos. Ter uma casa para locação temporada é mais interessante do que uma cidade estudantil onde a locação é anual. Tem que se planejar, tem que se pensar nisso, tem que entender o local que você está observando para fazer o seu investimento. Existem diversas modalidades de locação. Hoje é muito comum a locação por mais de uma pessoa. É muito comum a locação por trabalhadores remotos, os chamados nômades digitais.
Qual é o interesse desse nômade digital? Ele tem que ter algumas facilidades onde ele estiver alocando. Ele pode querer alocar um cowork. O que é o cowork? É uma casa onde cada quarto é alugada por uma pessoa. Existe uma cozinha comunitária, existem alguns outros serviços que são comunitários. Você pode ter quarto com banheiro, quarto sem banheiro, ter banheiro coletivo, onde a casa é dividida por mais do que uma pessoa. Na minha época isso chamava-se de república. Mas o cowork é a evolução da república. A república é próxima de uma universidade. Sim, pode ser uma modalidade de investimento. Você pode procurar um imóvel que tenham diversos cômodos, os quais você pode alugar um cômodo para uma, duas pessoas. Os cômodos se alugam individualmente. Vai ter uma sala comunitária, uma cozinha comunitária, talvez uma área de convivência comunitária, uma sala de reuniões comunitárias, onde você possa, por exemplo, ter uma reunião da turma do seu trabalho naquela sala em um determinado momento, e num outro determinado momento ser uma outra turma que está usando a sala de reuniões. Então, são estruturas preparadas para quem faz trabalho em grupo, ou em nômade digital, ou em algum local perto e precisa morar ali temporariamente. Uma outra forma é você ter escritórios prontos para pessoas que marquem um determinado horário. Eu preciso atender um cliente, quero determinada sala. Então você vai alugar aquela sala por tantas horas. Tem muitos escritórios já em São Paulo assim, prédios inteiros que são assim, onde você aluga a sala para reuniões, ou uma sala para uma entrevista, ou uma sala para ter uma infraestrutura, tem um gerenciamento de recepção, tem um gerenciamento de agenda, e sim, você aluga o espaço já com toda essa infraestrutura pronta. Para um jovem recém-formado, pode ser muito interessante. Para um médico recém-formado, ter um local para receber clientes sem ter que fazer grande investimento. Ele vai marcar uma determinada hora, ele pode até usar a infraestrutura do ambiente de agendamento, de recepção, de estacionamento, tudo dentro do pacote. E eles fazem um agendamento para o médico tal hora, tal dia, o médico vai para lá, senta na sala, te recepciona, aliás, te atende, né? Porque você já foi recepcionado pela equipe local do prédio. Então, sim, é uma forma de investimento. Então, tem muitas modalidades de imóvel, de uso do imóvel, que podem gerar receita. Então, sim, é um investimento que eu considero interessante e que eu escolhi para eu fazer. Eu vou trabalhar com reformulação de imóveis, restauro de imóveis, reabilitação de imóveis, e de uma forma diferente. Eu vou fazer este imóvel de uma forma que ele seja eficiente economicamente. Como? Existem regras para a eficiência de um imóvel. Eficiência econômica, eficiência energética, eficiência hídrica, tem uma série de requisitos e regras e normas que fazem isso. Por quê? Porque é um diferencial no imóvel. Um imóvel que gasta menos eletricidade
pode ser mais interessante. Então, sim, é o que eu planejo para o meu investimento. Lembre-se sempre, planejar é a forma organizada de pensar. Pensar sobre qualquer tema e sobre qualquer assunto. Se você gostou desse vídeo, marque que gostou, assinale o sininho para receber notificação de novos vídeos, clique no gostou, compartilhe com os teus amigos. Se você tem algum tema de interesse, coloque nos comentários, vamos discutir juntos. Então vamos levantar a poltrona e partir para a ação. Nos vemos na próxima quinta-feira, no próximo vídeo. Um bom amanhã para todos.